kitsune é um tema bastante abordado na cultura japonesa, principalmente no seu folclore. Elas normalmente são retratadas como criaturas que podem ser bondosas ou às vezes confundidas com seres demoníacos. No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a história das kitsunes, saber os seus tipos e algumas curiosidades a seu respeito. Eu sou o Carlos e seja bem-vindo ao Mundo Incrível. Normalmente as kitsunes são tratadas como criaturas inteligentes e que possuem habilidades mágicas, e com o passar do tempo elas ficam mais espertas e ainda mais poderosas. E uma das capacidades mágicas dessa criatura seria poder se passar por seres humanos. Normalmente as kitsunes seriam raposas que tomam a forma de mulheres, e muitas pessoas afirmam que as kitsunes utilizam essa sua habilidade de se passar por humano para enganar as outras pessoas. Entretanto, há quem acredite que elas utilizam essas habilidades para servirem como guardiãs para a humanidade, protegendo e ajudando os seres humanos. Mesmo que essas criaturas sejam mais conhecidas no folclore japonês, também existem registros de criaturas semelhantes no folclore da China, da Coreia e também da Índia. E todas essas histórias foram gravadas em um registro do século XI chamado Konjaku Monogatari, que guardam todas as crônicas a respeito dessas criaturas nessas outras culturas. As kitsunes normalmente são retratadas como criaturas superiores de vida longa e que possuem poderes mágicos. Elas seriam um tipo de yokai, ou entidade espiritual que estaria presente nas vidas dos seres humanos. E existem alguns tipos de kitsunes, normalmente elas são divididas em duas classes. A primeira delas seria a Zenko, que seria retratada como uma kitsune bondosa ligada aos deuses e que estariam com o propósito de ajudar a humanidade. E a segunda seriam as conhecidas como Yako, que seriam as kitsunes maldosas que estariam aqui para enganar a humanidade. E uma das características que poderiam ser utilizadas para saber talvez a idade ou a quantidade de um poder de uma kitsune seriam ver quantas caudas ela possui. Acredita-se que a cada 100 anos passados a kitsune recebe uma cauda e fica mais poderosa. E normalmente as kitsunes são retratadas com 1, 5, 7 ou 9 caudas. E disse também que quando ela ganha sua nona cauda, ela muda a cor do seu pelo para dourado ou prateado. Algumas pessoas acreditam que a kitsune adquire a sua habilidade de mudar de forma depois de 100 anos. Entretanto, há também quem acredite que com apenas 50 anos ela já conseguiria esse poder. E essa habilidade da kitsune seria tão poderosa que ela poderia até mesmo se passar por qualquer pessoa específica, não apenas uma forma humana aleatória. E desde o folclore antigo sempre foi retratado que as kitsunes sempre se passariam por mulheres jovens e bonitas. E devido a isso surgiu uma crença que dizia que se você encontrasse uma mulher na estrada perto do pôr do sol, ela provavelmente poderia ser uma kitsune. Mas a mudança de forma delas não seria perfeita e existem algumas características que as pessoas acreditam ser capazes de identificar uma kitsune. Uma delas seria a exposição dos seus pelos, que mesmo com a transformação humana ainda ficariam expostas em algumas regiões. Outro problema que a kitsune teria seria para esconder a sua cauda, pois mesmo na forma humana ela teria problemas em esconder essa parte do seu corpo. E ainda segundo algumas histórias, uma forma de descobrir sobre as kitsunes seriam pelo medo e pelo ódio que elas têm por cães. Então normalmente se estivessem próximas desses animais, elas revelariam a sua verdadeira identidade. Entretanto, a mudança de forma não seria o único poder que as kitsunes possuiriam. Segundo as histórias, elas podem soltar fogo e raio pela boca, podem aparecer nos sonhos das pessoas, criar ilusões que seriam quase impossíveis de serem distintas da realidade e também em alguns casos podem chegar a voar. Um outro poder que a kitsune possui seria a capacidade de possuir o corpo de alguns humanos. Essa capacidade seria chamada de kitsunetsuki e basicamente a kitsune entraria no corpo de uma mulher jovem bonita através dos seus seios. Uma pessoa que estivesse possuída por uma kitsune poderia apresentar alguns traços em seu rosto e em alguns casos poderia até ficar com seu rosto semelhante ao de uma raposa. O kitsunetsuki também é tratado como uma síndrome psicológica ligada à cultura japonesa. Nesse caso, a pessoa acredita que foi possuída por uma raposa e as pessoas que estariam sendo afetadas por essa síndrome apresentam alguns sintomas inusitados, como o desejo por feijão azuki, apresentam bastante agitação e também possuem apatia e muita aversão ao olhar nos olhos de outras pessoas. É uma síndrome que é bastante semelhante à licantropia, quando a pessoa pensa que seria um lobisomem, entretanto não são a mesma coisa. Mas na maioria das vezes as kitsunes são retratadas como criaturas que brincam com a humanidade de forma um tanto quanto cruel. As histórias contam que as kitsunes gostavam de brincar com a humanidade, mexendo com seu orgulho, e as suas vítimas preferidas seriam homens prepotentes e gananciosos. E para poder fazer essas maldades com a humanidade, elas usariam seus poderes para confundir a mente das pessoas, utilizando visões e ilusões que confundiriam a mente das pessoas. E outra forma de retratar as kitsunes seriam que elas agiriam como esposas ou às vezes amantes dos seres humanos. Mas essas criaturas também são retratadas de uma forma um tanto quanto romântica. E nessas histórias, normalmente as kitsunes são retratadas como mulheres jovens e bonitas que seduzem os homens e criam as suas famílias, e se passam por mães e esposas extremamente dedicadas. Entretanto, se o seu marido descobrisse a sua identidade, ela não teria nenhuma opção a não ser ir embora, apagar a memória dele para que essa identidade não fosse revelada e ele pensasse que tivesse vivido apenas um sonho. E as pessoas acreditam que essas criaturas também deixam seus filhos no mundo. E quando seus filhos nascem como humanos, podem possuir habilidades incríveis e até mesmo poderes sobrenaturais.
E ainda segundo as lendas, o casamento de uma kitsune seria um sinal de um bom presságio. Entretanto, qualquer um que aparecesse nessa cerimônia sem ser convidado sofreria a vingança dessa criatura. E como foi falado anteriormente, existem muitos tipos de kitsunes, não apenas dois. Uma delas seria a Bakemono Kitsune, que é uma kitsune mais espectral. Normalmente seria representada como algo semelhante a um fantasma. A Genko seria uma kitsune preta e que seria representada como um bom presságio. Kiko seria o espírito de uma kitsune. A kitsune bi seria um tipo de kitsune que poderia ter a habilidade de invocar chamas com a boca e também com a cauda, e também possuiria a habilidade de transmutação. A kitsune koryo seria uma kitsune amaldiçoada. A kitsune kuko seria um tipo de kitsune do elemento ar e seria representada como uma criatura extremamente maldosa semelhante a um tengu, ou um goblin japonês. A kyubi é uma kitsune que teria atingido seus 900 anos e possui as suas 9 caudas. E essa kitsune é retratada como uma criatura que possui inteligência infinita e também onisciência, podendo saber e ver tudo o que acontece em qualquer lugar. A Reiko seria outro tipo de representação de um fantasma de uma kitsune. Não seria necessariamente uma criatura má, mas que poderia ter atitudes um pouco perversas. E também existe uma chamada Shouza, que seria uma espécie de espírito Seiryu, que teria como função supervisionar as outras raposas. E por último, mas não menos importante, também haveria as Tenko, que seriam as kitsunes que passariam dos 1000 anos de idade. Essas kitsunes já possuem as suas 9 caudas e já teriam seu pelo prateado ou dourado. Elas podem ser tão bondosas quanto maldosas, e seriam mensageiras dos deuses ou criaturas extremamente perversas. E esse foi um pouco das histórias das kitsunes, criaturas que podem ser representadas como seres bondosos ou criaturas extremamente maléficas. Deixe nos comentários o que você achou. Essas criaturas realmente existem ou seriam apenas uma lenda como a maioria das coisas que nós conhecemos? Se você gostou do vídeo, também não esqueça de deixar um gostei, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!